oestegoiano.com.br, de OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Aqui estamos. Hoje é quinta-feira, 20 horas, e sempre nesse dia e nesse horário a gente está por aqui. Na verdade, todas as noites de terças e quintas, a gente está recebendo entrevistados, fazendo entrevistas, tratando de assuntos importantes. E hoje, nesta quinta-feira, nós vamos voltar a falar de saúde, assunto que sempre aparece por aqui nos nossos bate-papos das noites de terças e quintas-feiras. Nosso agradecimento a cada um que passa a nos acompanhar. Estamos em 2 canais de comunicação. Estamos no Instagram, onde nós temos 56 mil seguidores aí no OG Notícias. E estamos também no nosso canal do YouTube, que é o Oeste Goiano Notícia. Agradecimentos a todos que estão nos acompanhando. E hoje, para falar de saúde, mais um médico foi nosso convidado, aceitou vir aqui. Está aqui conosco hoje o doutor Rafael Paes. Doutor Rafael, nossas boas-vindas, boa noite. Obrigado. Eu que agradeço, Valdeci, agradeço a oportunidade de estar aqui falando a toda a população, né, nesse órgão de imprensa oeste goiano, que tem feito um papel sensacional, aí, exímio para a população de Porá. Eu fico muito feliz de estar aqui, de poder bater esse papo contigo, tá? E vai ser uma conversa muito bacana. Vai ser uma conversa muito bacana. O doutor Rafael Paes, jovem médico, filho de Iporá, e a gente, ao apresentá-lo, vamos falar dos pais dele, ambos amigos nossos. O pai dele, o Edman Nascimento, muito conhecido em Iporá, nosso amigo Edman, aliás, está aqui presente, acompanhando a gente. Obrigado, Edman, por tudo de bom que você tem feito por Iporá aqui, para o nosso povão. E ele é filho da Andrelina, que por muito tempo atuou aí na área bancária, amiga nossa também, família tradicional em Iporá, é dela que vem o seu pai. Esse pai tem muita história. Muito bom receber aqui o doutor Rafael Paes para falar de saúde, inclusive de saúde pública que nesse ano com muitos problemas em Iporá. Doutor, nós vamos começar aqui falando sobre esse problema aí, você teve muito à frente disso, que é o problema do não pagamento aos médicos contratados do município. Eu quero ouvir primeiramente de você quais são as últimas notícias nesse sentido, já que até nós sabemos que nenhum diálogo bom entre vocês, médicos, e a prefeitura tem tido, né? E os salários estão aí atrasados, lá do mês de setembro, tem gente que não recebeu nem em agosto. As últimas notícias com relação a essa questão. Ok. Obrigado pela referência aos meus pais. Acho muito bacana, sou o fã número 1 deles, né? Bom, a questão da saúde pública no Iporá. De fato, diálogo com a prefeitura, ele estava complicado, né? A gente foi vendo o caos se instalando aos poucos, né? Na principal porta ali que atende os pacientes, a porta de entrada ali, que é a UPA, né? É o paciente que está precisando de um atendimento de urgência, né? E a gente viu o caos começar a se instalar, né? Com diversas coisas, falta de medicamentos, enfim, problemas com exames, o atraso no pagamento dos funcionários de forma geral e o diálogo com a prefeitura se deteriorando ao ponto de não ter diálogo nenhum, né? Então, a gente teve problemas sérios nessa gestão, especialmente ao final agora do ano, ao final do mandato. Temos essa esperança de que vão vir dias melhores, né? Que a gente vai ver um atendimento, uma saúde pública no município que atenda de forma plena e que dê um serviço melhor à população, né? Atendendo ali cada demanda de cada paciente. E falando aí sobre os atrasos, eles são os atrasos de setembro, né? Que interessante que foi o mês de setembro, que foi o último mês do período de campanha, isso, quando se já tinha passado a eleição foi dia 6, quando já se teria que pagar o setembro, a partir daí a coisa complicou. Complicou bastante. Agosto foi o mês que alguns médicos já não tinham recebimento, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem. E aí depois a gente teve uma situação muito
muito estranha, muito complicada, que foi o pagamento de alguns em detrimento de outros. Um tratamento diferenciado. Exatamente. Aí. Inclusive, eu aproveito esse espaço para agradecer ao trabalho fantástico que a doutora Sheila Ferro, a presidente do CREMEGO, do CRM de Goiás, tem feito, inclusive entrando com a representação no Ministério Público na última sexta-feira, dia 20 de dezembro, justamente falando sobre isso, sobre a acepção de pessoas que a prefeitura faz, pagando funcionários, demitindo outros, não pagando alguns, por motivos que parecem escusos. Eu ia te perguntar se tinha a ver com conotação partidária, posicionamento político. Pode ter isso? Pode ser. Não ficou claro, mas pode ser. Exatamente. É difícil. Não vou aqui afirmar esse tipo de coisa, mas até porque, né, pode ter algumas implicações jurídicas, mas de fato fica claro, não só para nós que estamos ali na linha de frente, como funcionários, mas também para toda a população, porque nós sabemos que a população, ninguém é bobo, todo mundo está vendo o que está acontecendo, está vendo a política acontecer, cada vez mais envolvido nas questões, nos serviços básicos, né, que a prefeitura, enfim, deveria ali estar fornecendo para a população, né? Palavras do doutor Rafael Paes, ele que está sendo o nosso entrevistado hoje aqui nessa noite de quinta-feira, é o entrevistado falando de saúde, dos problemas da saúde pública no município de Iporá. Ele que médico na saúde pública e, Rafael, você acabou afastando agora recentemente. Sim. Em razão da falta de pagamento. Exatamente, ficou insustentável, né? Eu estou, no caso, há 6 meses sem recebimento. Então, chega um ponto que você fala, tá, eu estou trabalhando de graça. E eu faço com muito amor o que eu faço, sempre, todos os plantões, ali trabalhando na UPA, atendendo os pacientes, no SAMU, indo buscar aqueles que estão precisando, da melhor forma possível, mas e com prazer, mas chega um ponto que não tem condições. Que não dá mais. O último mês que eu tive recebimento foi julho, né? Então, dezembro eu pedi para estar sendo afastado da escala, né? E agora, assim como outros colegas, né, também pediram esse afastamento, especialidades, né? A gente vai entrar aí em alguns outros pontos aí ainda, mas os médicos especialistas, né, sem recebimento. Estão ali, alguns se afastaram, né? Então, muitos problemas nesse sentido. É isso aí, a palavra dele, doutor Rafael Paes, nosso entrevistado, sendo saúde o assunto dessa noite por aqui. Transmissão que conta com o apoio de Celso Joias, joias, relógios e óculos. Celso Joias no centro de Iporá, na rua Ismerindo Pereira, número 64. Essa transmissão conta com o apoio de RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios em Iporá. RK Music fica no bairro Mato Grosso, ali bem no começo da Rua Bahia, no número 10. Nossa transmissão tem apoio de Bioenge Soluções Ambientais, inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. Assuntos ambientais é com Bioenge, assuntos ambientais é com a Maiara e o Wendel. Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Posto da Rede Parceirão, temos ali em Israelândia, nas margens da GO 060. E temos agora também Posto Rede Parceirão em Iporá. Sim, porque o Posto Real agora faz parte da Rede Parceirão. Doutor Rafael, o que pode ser dito agora sobre a questão de receita para se pagar os médicos? O que pode ser dito sobre isso? Porque a gente sabe que tem repasses da União, tem repasses do Estado, tem certas verbas que são carimbadas e que se destinam especificamente para alguns assuntos, inclusive algumas delas para a saúde. O senhor tem conhecimento disso? O que pode ser dito nesse sentido? Isso. O que a gente sabe, Valdeci, é que não faltou verbas, as verbas que habitualmente vêm do governo federal e do governo estadual, digamos, para a prefeitura, que isso não teve mudança, não teve alteração. Então, esses valores chegaram, inclusive a gente teve emendas agora adicionais, né, valores, isso é público, né, valores chegando aí para a prefeitura para ser aplicado na saúde. Então, a gente sabe que esses valores estão aí, né? Então, não é essa falta do recurso chegar até a prefeitura a razão do não pagamento dos funcionários ou a razão da falta de insumos, né, no serviço de saúde, na UPA.
Então, essa não é a razão. Não é a falta de recurso, é a falta de gestão, no meu entender. Então, acabo sendo um pouco incisivo nesse momento, mas, de fato, a gente vê isso claramente, que a situação ficou bem complicada nesses últimos meses, né? E quem sofre, na verdade, é a população. Né? Quem está pagando esse boleto, quem está sofrendo lá na ponta da linha, é o paciente que chega no serviço de saúde, que quer, que precisa de um atendimento de qualidade, precisa de um tratamento e não encontra isso por falta de insumos. Então, eu acho que vai muito além do pagamento dos médicos, do pagamento dos funcionários, tá? Porque isso se manifesta na falta de um bom atendimento à população, de não poder ter esse respaldo no paciente, naquela pessoa que não tem um convênio de saúde, não consegue pagar um serviço no particular, ela precisa do SUS, ela precisa do serviço que a prefeitura deveria estar ali disponibilizando para ela, e ela chega e não consegue ter isso, né? A gente não consegue atuar lá por não ter os recursos, né, em saúde e muito menos o pagamento dos nossos salários. Então, nenhuma receita que é transferida deixou de vir. Nenhuma. Né? Pelo que se sabe, o dinheiro que tinha lá antes da eleição continuou chegando. Perfeito, normalmente, assim. E, no entanto, os médicos sem receber. Exatamente. Agora, vamos falar o seguinte aqui, a respeito de hoje, de quanto tempo já é o atraso do pagamento. Parece que tem uma questão aí que estão pagando agora aí para segurar o médico, está fazendo alguns pagamentos Exato. De momento e deixando o anterior em atraso. Perfeito. Como é que é isso hoje? Perfeito. Então, panorama geral, né? Então, médicos contratados das unidades de saúde, da UPA, do SAMU, tá? Do Hospital Municipal, os especialistas, tá? Que são aqueles que atendem os pacientes que estão precisando exatamente da especialidade, como cardiologia, gastro, enfim, todas as especialidades. Então, sem receber desde novembro, dezembro, que seria o combinado com a prefeitura das muitas promessas que não se cumpriram, né? Então, a gente está sem esse recebimento. Eu e alguns outros colegas com um atraso um pouco maior, Valdeci. Então, eu desde agosto, né? E então tá faltando acertar essa parte aí, né? Falta esse pagamento, falta funcionários, falta médicos lá na ponta da linha, é inevitável. Então, os colegas, de fato, muitos abandonaram a escala e outros, pelo que se sabe, a prefeitura, ao invés de falar, não, então, os meus funcionários, os médicos que prestam serviços em Iporá, a prefeitura, então nós vamos quitar tudo isso, porque os recursos estão vindo e vamos deixar ego, paixão política, qualquer coisa de lado, vamos pagar aqueles que trabalharam, vamos manter, vamos dar continuidade, garantir que os serviços continuem sendo prestados. Ao invés de fazer isso, então a prefeitura acabou fazendo acepção de pessoas, né? Então, alguns funcionários, não só médicos, tiveram seu recebimento e a gente sabe que está tendo um pagamento à vista aí para os médicos. Então, o médico acaba recebendo ali, antes mesmo de ter de estar ali fazendo o seu plantão, para que eles garantissem a continuidade dos serviços de forma artificial, sem quitar aqueles pagamentos que deveriam estar sendo quitados. Então, agora também informação nova, vários colegas médicos entrando com ações ali na justiça para ter o recebimento, né? Isso está acontecendo agora, e o que está acontecendo agora também é questão de furos na escala, né? Então, acaba que tem colegas que têm dificuldade, porque não tem médico para ele passar o plantão. Então, ele fica numa situação difícil, que ele não pode abandonar o plantão, e ele está lá e não tem médico para o próximo plantão, né? Então, ele fica naquela situação complicada, em que ele vai ter que ficar ali, sem receber, ele vai ter que continuar e ele não tem outros compromissos. Vai gerando um caos geral, né? Era isso que eu queria agora detalhar, a questão aí de, depois de tanto atraso, quantos que já desistiram de atuar lá e quantos médicos ainda persistem ali no atendimento, mesmo sem pagamento. Certo. Valdeci, eu não sei precisar ao certo um número exato de quantos colegas abandonaram,
mas sei, conheço pessoalmente, tenho proximidade, vínculo, né, de longa data com muitos colegas que abandonaram a escala. Tá? E fica desguarnecido, no caso? Assim, ó, eles vão tentar tampar isso. Então, a solução brilhante que, né, com ironia, que a gestão arrumou foi tá tentando pagar à vista ali para manter a continuidade, ao invés de pagar os médicos que estão sem recebimento. Pagar à vista significa pagar por um atendimento que vai ser feito agora para deixar o atendimento anterior isso, porque em normalmente a gente, digamos, faz um mês, trabalha um mês e depois tem o recebimento, né? Esse seria o padrão. Então, você fala assim, não, vai lá agora fazer esse plantão que eu vou te pagar agora. Já, de né? imediato. Isso, de imediato. Então, ele consegue esses médicos para irem lá, que às vezes nem conhecem o fluxo, enfim. E os outros continuam sem o recebimento. Então, alguns médicos mantêm continuam sem recebimento já há bastante tempo. No meu caso, há 6 meses. 6 meses, é isso aí. O atraso é enorme no caso dele, é uma questão ainda mais grave do que outros. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui no OG Notícias. Obrigado a você que preferiu nos acompanhar no YouTube. Agradecimentos a todos que estão acompanhando. O assunto é saúde, e saúde pública principalmente, é de que estamos tratando aqui nessa nossa transmissão. Uma transmissão que conta com o apoio de BioEnge Soluções Ambientais, inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio é com BioEnge Soluções Ambientais. Assuntos ambientais é com a Maiara e o Wendel, eles que são da BioEnge. Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Posto da Rede Parceirão, temos ali em Israelândia, nas margens da GO 060. E temos também Posto Rede Parceirão em Iporá, porque em nossa cidade agora, o Posto Real também é Rede Parceirão. RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios em Iporá. RK Music fica no bairro Mato Grosso, ali bem no começo da Rua Bahia, número 10. Celso Joias, joias, relógios e óculos, Celso Joias do centro de Iporá, na Rua Esmerindo Pereira, número 64. Continuando aqui o nosso bate-papo, hoje com o Dr. Rafael Paes, médico em Iporá, atuou aí na saúde pública, atua no Hospital Cristo Redentor e é também médico lá na clínica de hemodiálise. Ainda falando do assunto de saúde pública, médico, doutor, nós vamos te perguntar aqui, depois de todas essas desistências de médicos em trabalhar, o que pode ser dito aí da gravidade para os pacientes que diariamente recorrem à saúde pública? É assim, agora na ponta mesmo, que é o paciente. Como é que tem sido isso? Certo. O paciente é o que sofre, né? O paciente é que acaba precisando de uma expansão volêmica, precisando de uma medicação, de um soro, de um atendimento, e ele vai ficar, às vezes, muito tempo ali esperando para o seu atendimento, enfim, com sintomas e sem poder receber a medicação. Então, a gente teve falta de insumos, é por isso que eu falo desse assunto. Então, falta de medicações, falta de exames, né? Foi algo bem complicado agora, né, no final desse último ano. E é o paciente que acaba sofrendo com isso. No momento, acho que o problema principal seria o paciente chegar até a UPA e não ter o médico ali disponível. Então, até o momento, a prefeitura, com algumas dificuldades, com alguns furos na escala, ela tem conseguido colocar, digamos, algum profissional ali na frente, mas com problemas. A gente tem casos acontecendo agora, né, recentemente, né, de o médico estar lá e não ter o colega do plantão seguinte, e aí? Ele vai embora para casa e o seguinte, que ia ficar em seu lugar, não compareceu. Exato. Quem ia agora? Quem vai ficar no plantão? Né? Ninguém quer ir para ir trabalhar de graça. Né? E um médico que sai, doutor, ele tem que comunicar com quem está chegando para não ter vazio. Exatamente. Isso faz parte da ética médica. Então, nós fazemos um juramento de não abandonar um plantão, o certo, o correto é passar o plantão, né, passando todo o caso ali dos pacientes que estão um ali dá uma informação. Claro, com certeza. Então, acaba, pela ética, por uma questão de ética, você ficando ali no plantão, enfim, é complicado.
É complicado, tá? E como a gente conversa e como a gente reitera, quem acaba sofrendo mais com isso é o paciente, é a população. E eu programei aqui uma pergunta para você. Você já falou em parte sobre isso, mas eu programei uma pergunta aqui que é agora exatamente para a gente focar sobre as condições de trabalho para os médicos. Condições essas que a gente tem notícia aí que está precária. Eu ouvi dizer de falta de soro. Exato. E o que mais está faltando lá? Exato. Então, acabei deixando a escala em dezembro, né, pelos motivos que a gente já acabou conversando aqui. Então, um perfil detalhado do que está, de como que está os recursos ali dentro da UPA, principalmente, né, que a gente está dando enfoque aqui, eu não conseguiria fazer esse perfil detalhado. De momento, pelo menos. De momento, exato. Mas e antes? Antes a gente teve uma série de problemas. Então, a gente tem analgesia, né? Faltar um tramadol numa unidade de pronto atendimento é algo muito ruim, porque você chega num ponto em que você começa a ter que lançar mão de algumas medicações para conseguir controlar a dor do paciente. Esse, a partir do momento que você não tem essa medicação, o paciente vai ter que ficar com dor. A falta do soro é algo gravíssimo. Uma unidade de pronto atendimento, uma unidade de saúde, ela não pode ficar sem um soro fisiológico. E não tem internação sem soro, né? Exatamente. Então, é a conduta, acho que principal que a gente tem no nosso dia a dia, é a prescrição do soro para expandir o volume sanguíneo de um paciente, né? Que diversas situações você vai precisar fazer isso. Você tem que reidratar, o paciente está intoxicado por algum veneno, alguma substância, você tem que fazer esse volume. Então, você está ali no atendimento, e você vê um paciente nessa situação, e você não ter esse recurso para poder oferecer para ele, para poder tratar ele, é muito complicado. É muito complicado, porque o nosso dia a dia já é complicado, já é pesado. Então, a gente está lidando o tempo todo com pessoas sofrendo, pessoas vindo a óbito, né, e tentando tratá-los da melhor forma possível. Então, você vê um paciente numa condição de sofrimento, em que algo simples, algo que não é dispendioso até, poderia ajudá-lo, poderia tratá-lo, resolver a situação dele. Você não ter isso à mão é frustrante. Realmente, não ter o soro, que é a base para se fazer a internação, interna-se para o paciente receber o soro. Isso. E o soro faltando, né? Isso ali nas internações. Você chegou a atuar nas unidades de saúde nos bairros? Tem informações disso? Como é que esteve isso acontecendo nesse período? Ok. Assim, Valdeci, o que eu sei, o que eu tenho informação com segurança é dos meus colegas, que eu tenho um vínculo, né? Então, doutores que atuam nas unidades de saúde. Eu sempre fiz atendimento de urgência e emergência. É uma área que eu gosto, né? Que eu me especializo, a parte de urgência e emergência e cuidados paliativos, mas os meus colegas, eu tenho vínculo com vários, talvez a maior parte dos que estão ali nas unidades de saúde, e que também passaram pelos mesmos problemas de falta de recebimento, de falta de insumos, tá? E que muitas das vezes eles só atuam, um médico de unidade de saúde, às vezes ele só atua na unidade de saúde. A maior parte é assim, pela carga horária e tudo. Então, quando falta um recebimento para ele, falta toda a renda dele, né? Então, esses colegas meus, com as suas respectivas famílias, foi um impacto enorme na vida deles. É isso aí. E para a gente encerrar aqui essa parte que é de sua atuação como médico na saúde pública, porque, além disso, o doutor Rafael Paes tem atuação também na iniciativa privada, no Hospital Cristo Redentor, e até também lá na Clínica de Moisés. Mas, para encerrar o assunto de saúde pública, nós estamos agora realmente na reta final do mandato, né? Exato. Ele vai entregar o cargo aí na quarta-feira. Até lá, alguma chance de recebimento ou diálogo zero? Aos que estão ainda tentando se manter ali na escala, muitas das vezes com um atraso nesses pagamentos, eles até receberam algumas informações, meus colegas médicos, de que iria acontecer esse pagamento dos meses em atraso hoje. Tá? O dia se passou sem recebimento. Tinha uma promessa para hoje. Exato. Então, sem recebimento, sem surpresa nenhuma. Então, essas promessas
foram várias vezes acontecendo. Datou-se e não se cumpriu. Exatamente. Então, a falta de diálogo, ela está aí, tá? A gente não conversa, muitas vezes o financeiro chegou a parar de responder, a prefeitura não ter diálogo nenhum conosco, mas algumas vezes que tinham esse contato, esse diálogo, eles faziam essas promessas, como teve essa última, pagamento para ser feito hoje e não teve recebimento. Tá? E para depois de quarta-feira, já será um novo mandato. A prefeita que vai tomar posse, muita esperança no que ela vai fazer por Iporá, inclusive na saúde. Perfeito. Tem algum contato, tem alguma conversa, ou essa conversa não houve esperando a posse? Exatamente. Então, essa reunião ela foi cogitada. De se fazer uma reunião com ela. Exato. Inclusive, tivemos um diálogo bem melhor do que com essa atual gestão. E foi, apesar de não acontecer essa reunião, foi passado para nós, com todas as letras, que nenhum médico ficará sem recebimento, que todos os médicos vão receber. Tá? É um compromisso deles, que fizeram conosco, de que isso não pode acontecer, que não vai acontecer nessa futura gestão. E querem saber o que está faltando, o que nós podemos dizer para eles dos problemas que nós temos no dia a dia, para que seja feito, se sanem esses problemas. Né? Então, também vejo com bons olhos tenho essa esperança, né, para esses próximos anos. Ia ter a reunião de vocês com a prefeita eleita, mas acabou não tendo. Isso. Mas aí ela mandou o recado, ela fez um comunicado nesse sentido. Nesse sentido. E, com certeza, vai acontecer essa reunião com a futura gestão, tá? Com a futura prefeita, né? Praticamente empossada, né? Agora, e o vice-prefeito, o Léo. Então, vai acontecer essa reunião. Tá? A gente já tem esse diálogo e tenho boas expectativas. É isso aí. Vamos esperar, então, para quarta-feira, a posse da Maísa Cunha, e certamente vai ter que ser de postura diferente com relação a esse que é o segmento principal, saúde pública. O assunto realmente que não pode deixar para amanhã de jeito nenhum, tem que ser já agora. Exato. Muito bem, agora vamos falar de outros assuntos, doutor Rafael, porque tu atua também aí na iniciativa privada, é médico lá no Hospital Cristo Redentor. Isso. Eu quero te ouvir agora sobre o Hospital Cristo Redentor, que tem ali grandes profissionais. Sim. Eu entrevistei aqui o doutor Rogério e ele falamos sobre todos os profissionais que ali trabalham e é uma lista de grandes profissionais. Você está no time também. Fala do seu atendimento lá no Hospital Cristo Redentor. Bacana. Obrigado pela oportunidade de falar também sobre esse assunto, Valdeci. Eu fico muito feliz em falar sobre o Hospital Cristo Redentor, que é um local fantástico, um hospital de ponta. Investiu muito em equipamentos, né? Exato. O doutor Rogério, que o senhor acabou citando, para mim é uma referência enorme, um médico motivado, excelente, jovem, uma grande visão, tanto na saúde como empresarial. Sim, exatamente. E um cardiologista, né, um médico, do ponto de vista teórico e prático ali, como profissional, fantástico. E toda a equipe. Então, no Cristo, eu sou muito feliz no meu dia a dia em trabalhar lá, pela equipe, pela estrutura do hospital, tá? Pela vontade que a gente vê no dia a dia de toda a equipe em fornecer o serviço o melhor possível para a população, né? Para os nossos pacientes, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, os médicos. Então, o Cristo ele é assim, ele tem o ambulatório de especialidades, o Hospital Cristo Redentor tem o ambulatório de especialidades, então praticamente todas as especialidades o hospital tem, e tem a enfermaria, né, onde são internados os pacientes, sala vermelha, sala amarela, pronto-socorro, centro cirúrgico. E ali eu sou muito feliz em trabalhar nesse local. Sou muito grato ao hospital pelas experiências que eu tenho ali. Inclusive, a gente estava com um paciente muito especial, né, que é o seu Dinair, o pai. O senhor Neguinho Cunha, que faleceu na manhã de hoje. Isso aí. Pai da prefeita Maísa. E eu estive ali junto em todo esse processo.
e aproveito essa oportunidade de enviar meus sentimentos para a família. Acho que é um momento muito difícil e acho que o hospital, de novo, conseguiu, da melhor forma possível, dar o melhor atendimento ali, estarmos ali disponíveis. Estamos ali, no dia a dia, com tudo ali é diferente, né? Agora a gente fala sobre um outro panorama, né? Com tudo que temos, que o paciente precisar, tá? De recursos de exames, de medicação, e um pronto-socorro muito bem estruturado. Estamos lá para atender de portas abertas, da melhor forma possível, um paciente que precisar. Dr. Rafael Paes, sendo o nosso entrevistado aqui no OG Notícias, nosso endereço no Instagram, e entrevistado também aqui no YouTube, nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, são milhares em Iporá, na região e pelo mundo afora. Obrigado a cada um. Um abraço para o pessoal do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água gelada que a gente toma aqui durante as entrevistas. Obrigado a tantos que acompanham, obrigado aos nossos patrocinadores, uma transmissão que conta com o apoio de Celso Joias, Joias, Relógios e Óculos, Celso Joias, na Rua Esmerindo Pereira, número 64, no centro de Iporá. Abraço a todos dessa tradicional loja Celso Joias. RK Music apoia a nossa transmissão. RK Music é a sua loja de instrumentos musicais e acessórios. RK Music está no bairro Mato Grosso, ali bem no começo da Rua Bahia, no número 10. BioEnge Soluções Ambientais, inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. BioEnge Soluções Ambientais. Assuntos ambientais aqui em Iporá e na nossa região é com a Maiara e o Wendel. Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Posto da Rede Parceirão, temos ali em Israelândia, nas margens da GO 060. E sim, também em Iporá, porque em Iporá o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Doutor, nós caminhamos aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, ainda sobre o Hospital Cristo Redentor. Você está atuando ali como clínico geral, mas está buscando aí uma especialização em atendimento de urgência e emergência. Isso, já é o que eu faço. É o enfoque que eu tive... Na prática já está atuando. Exato. Já é o enfoque que eu tive na minha formação. Eu amo a urgência e emergência. E quer dizer que deixar a UPA, então, até doeu no coração, né? Com Porque certeza. Era o trabalho de certeza. gosto, era esse. Exato. Foi algo que eu fiz com um peso grande assim no coração de acabar tendo que deixar a UPA e o SAMU. Tá? Que é algo que eu amo de paixão, é trabalhar nessa área. E é isso que eu faço. É o enfoque que eu tive na minha formação, é o que eu atuo hoje em dia, no que eu me especializo, tá? Como pós-graduação, e é isso que eu tenho feito. Lá no Cristo, eu atuo também nessa parte de urgência e emergência no pronto-socorro. E a urgência e emergência no Cristo parece que é muito eficiente, tem até ali uma chegada estratégica de veículo, como é que é isso? Perfeito. Tem a chegada estratégica, então o paciente que precisar o veículo, ele pode, as ambulâncias também, estarem estacionando exatamente na porta, onde fica do lado da porta do consultório médico. Então, um paciente que ele chega com uma urgência, com uma emergência, ele vai ser atendido de imediato mesmo. Então, por vezes, o paciente chega e ele não senta na cadeira, ele já vai de uma triagem, ele já vai direto para o consultório médico ou para a sala vermelha, para a sala amarela, já vai receber a medicação, as técnicas de enfermagem já estão de prontidão, já exatamente para isso. Então, se o paciente chegar um pouco mais grave, tá? Nós estamos ali para isso, nós vamos fazer o atendimento de imediato. Doutor, e o senhor atua em urgência e emergência lá no Hospital Cristo Redentor, mas é também um clínico geral e ali vale tudo, né? Isso. Agora, uma geral sobre esse atendimento de clínico geral, como é que está hoje a nossa saúde em Iporá? Porque veio aqui a doutora Doralice Capuzzo, médica infectologista, e falou em estado de alerta com relação à dengue. Mas, além da dengue, faz um diagnóstico para mim, como é que está hoje a estatística de procura médica em Iporá no que diz respeito às doenças. A dengue está na ponta? Como é que está isso? Com certeza. A dengue, a gente está aí com, sem dúvidas, mais de 70%, posso garantir, Dos atendimentos? dos atendimentos e das internações.
Tá? Internações, inclusive. Internações, inclusive. Pacientes com queda de plaquetas, né? A dengue, as arboviroses no geral, dengue, zika, chikungunya, elas vão acabar provocando uma injúria hepática, então danos ao fígado, né? O fígado entra, muitas das vezes, quando a doença começa a se agravar em uma falência, né? E vai acabar tendo esse impacto na corrente sanguínea, que é a diminuição de plaquetas. A diminuição de plaquetas, as plaquetas são aquelas estruturas que justamente elas estão ali no sangue e fazem o controle de hemorragias, evitam sangramentos espontâneos. Então, quando a pessoa tem essa queda de plaquetas, ela tem um problema ali na sua protrombina, ela vai acabar tendo sangramentos, né? E aí a gente evolui para a dengue hemorrágica, que é a forma mais grave da doença. Então, a gente tem pacientes internados com plaquetas muito baixas. A gente está tendo um volume enorme de diagnósticos de pacientes com dengue. Então, sem dúvida. Mas, claro, num pronto-socorro, como clínico geral, né, ali você atende de tudo, de pediatria a geriatria. Então, da criança ao idoso, da gineco ao uro, enfim. Então, você vai ver de tudo. Sempre num pronto-socorro você vai ter as mais diversas situações acontecendo. Mas, claro, como médico, como a doutora Doralice acabou evidenciando aqui, a gente tem um número assustador de diagnósticos de dengue. É algo que está bem presente. No nosso município de Porá, a gente tem uma situação muito complicada. Tá? Isso eu acho que ainda vai cada vez mais ser colocado ali para o público. Isso vai ainda ser notícia aí, porque eu estou vendo agora, nesse exato momento, isso acontecendo no pronto-socorro, números alarmantes. Então, a gente vai ver isso sendo falado bastante ainda, porque tem acontecido, não vejo uma curva de melhora. Cada vez mais pacientes procurando o pronto atendimento com sintomas de dengue, com diagnóstico de dengue, com complicações da doença. É isso aí. Então, confere. A doutora Doralice anunciou aqui, foi recente, ela anunciou que lá no hospital evangélico estava faltando leito para os internados em razão de dengue. E o doutor Rafael acaba de confirmar. No Hospital Cristo Redentor também, a dengue é a doença que está lá na estatística, lá em cima, é a doença que mais está fazendo a procura nos hospitais. Então, está conferindo. Certamente, se eu perguntar a alguém do Hospital São Paulo, certamente vai dizer a mesma coisa. Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Então fica aí o alerta, né? Com relação à dengue em Porá, tempo chuvoso, e a prefeitura precisava fazer um melhor manejo ambiental, né, doutor? Para poder impedir o criador do mosquito. Exato, exato. E aí a gente vê uma situação complicada em que não tem movimentos nesse sentido, né? Então, nem a coleta de lixo básica, às vezes, deixa a desejar, que dirá você ter aí uma ação da prefeitura de manejo ambiental nos lotes baldios, onde o mosquito está proliferando. Exatamente, exatamente. Então, se a gente não tem essas outras coisas básicas, o que dirá, né, dessas medidas um pouco mais... Muito bem, vamos encerrar aqui o nosso bate-papo, doutor, falando a respeito da clínica de hemodiálise, porque você está lá também, né? E quando fala de clínica de hemodiálise, a gente sabe que são os renais crônicos que ali procuram aquela unidade para fazer a transfusão de sangue, e fica imaginando assim, o médico trabalha lá, mas o que o médico tem a ver com a clínica de hemodiálise, como é que é a atuação de um médico ali naquele tipo de atendimento? Perfeito. Então, na clínica Nefrocenter, a gente tem um grande centro em Porá, que muito fez falta para aqueles pacientes que não tiveram isso disponível no passado, né, que tinham que se deslocar longas distâncias para poder ter o atendimento no sentido dessa parte renal, né, dos problemas renais crônicos deles. E hoje em dia a gente tem isso disponível no nosso município, que muitos municípios não dispõem. Nós hoje temos orgulho de falar, nós temos uma clínica de hemodiálise que atende um número enorme, tá? Centenas de pessoas procuram a clínica todos os dias, e a gente tem, no momento, em diálise, vários pacientes. Tá? Como que funciona? Então, o paciente na Nefrocenter, ele pode tanto procurar a clínica para um atendimento com um nefrologista, Dr. Márcio, tá? Que é um excelente nefrologista. E foi o fundador da clínica. O fundador da clínica, tá? Uma pessoa fantástica, quem conhece sabe muito bem. E
o paciente da hemodiálise ele é um paciente do Sistema Único de Saúde. Então, ele é um paciente que ele não faz isso no particular, ele dispõe disso, entre aspas, de forma gratuita, né? Então, ele hoje ele tem esse serviço, ele consegue fazer muitas das vezes a hemodiálise no seu próprio município, sendo emporaense, e um serviço fantástico. Lá nós fazemos as hemodiálises dos pacientes todos os dias da semana, de segunda a sábado. É o médico que opera o equipamento? Não, o equipamento, nós instalamos o equipamento no paciente, tá? A máquina de diálise, e ela possui alguns componentes que vão fazer o fluxo de sangue desse paciente sair, tá? Muitas das vezes do seu catéter ou da fístula, né, que nós fazemos no paciente, vai sair esse sangue, vai passar na máquina e vai retornar para ele. Tá fazendo justamente a função do rim, que ele acaba que não tem mais aquela função renal. Então, ou tem de forma prejudicada. Então, nós instalamos o paciente na máquina, a máquina vai iniciar esse fluxo, e nós vamos acompanhando as intercorrências que esse paciente tem durante a diálise dele. O médico fica do lado acompanhando. Perfeito. Tem que ter o médico ali. Tem que ter o médico do lado, porque ele pode ter complicações, ele pode ter hemorragias, ele pode ter diversas... A gente tem as intercorrências na mesmo diálise. O paciente frequente? Mesmo o paciente frequente. A gente tem pacientes que têm décadas de diálise. Tá? E precisa do acompanhamento. Precisa do acompanhamento. Então, ele está lá sempre com o médico do lado, a gente está sempre de olho em cima enquanto ele está fazendo a hemodiálise dele. Tá? Eu aproveito aqui para fazer essa ressalva lá na Nefrocenter, mandar um grande abraço para todos os meus colegas da equipe lá da Nefrocenter, médicos, tá? Enfermeiros, tá? A doutora Carla, que trabalha lá com a gente, a quem eu tenho uma amizade muito grande, e as técnicas de enfermagem, que são também muito bacanas. E a gente está lá fazendo prestando esse serviço à população, fazendo a hemodiálise dos pacientes. Os pacientes, então, que mesmo que perdeu completamente a função do rim, a máquina faz esse processo para ele. Tá? E a gente está lá, a clínica Nefrocenter, está lá prestando esse serviço para a população. Tá? E o tratamento é feito em Iporá, e antes íamos a Goiânia, né? Quem era renal crônico ia a Goiânia. Agora Iporá está recebendo a região. Qual a abrangência aqui na região para se atender? Tem vindo aí até que distância? Olha, difícil precisar essa quantidade exata, dessa distância exata, mas são pacientes de outros municípios também vêm fazer essa hemodiálise conosco. Então, nós temos pacientes de Palestina, Israelândia, de vários outros municípios, que eles vêm para Iporá. Então, Iporá acaba se tornando esse polo, por meio da Nefrocenter, de poder atender toda a população desses pacientes que precisam de hemodiálise, não só em Iporá, mas nos municípios ao redor. Então, não sei precisar exatamente qual o município mais distante, exato, que estaria sendo, que a gente estaria cobrindo aí, que o paciente consegue fazer a hemodiálise ali na clínica. Mas são vários municípios. E são todos pelo SUS? São todos pelo SUS. Então, um atendimento gratuito. E quem já teve a oportunidade de ir lá na clínica acompanhar algum paciente que está ali fazendo hemodiálise, provavelmente teve essa experiência de ver ali a qualidade do serviço da Nefrocenter. Eu, em particular, aqui eu faço esse registro, que eu acho muito importante. É o serviço que a Nefrocenter presta para o município. Eu entrevistei certa vez a Nefrocenter, onde a proprietária reclamava da tabela do SUS para com o atendimento, né? E não é bem da sua competência, mas você tem conhecimento disso? Como é que está essa questão hoje? Já está mais satisfatório? Pelo que a gente tem ali de informação, é um problema constante, que a tabela do SUS ela não teve grandes alterações. Tá? É uma demanda de muitos médicos, né? Cirurgiões, enfim, qualquer médico que realiza procedimento. Acho que provavelmente você, Valdeci, vai sempre escutar essa questão da tabela do SUS. Ela não só é um problema pelos valores, mas por ela não se alterar. Né? Então, ao longo do tempo, décadas, ela pouco se altera. Então, tem uma dificuldade nesse sentido, com certeza, mas o serviço se mantém. Estão lá, a população continua sendo atendida. Tá? Tem esse problema, existe, não só na questão das diálises,
mas lá a gente tem esse tipo de situação. O valor da tabela SUS, ele não é o que seria o ideal. Com certeza, qualquer clínica de hemodiálise vai ter esse mesmo parecer. Mas, graças a Deus, a gente está mantendo lá os atendimentos aos pacientes com qualidade. É isso aí. Portanto, aí as palavras do Dr. Rafael Paes, nós o entrevistamos, muitas informações por aqui. Foi uma entrevista onde soubemos de muitas coisas sobre saúde pública, sobre o Hospital Cristo Redentor, sobre a clínica de hemodiálise, enfim, foi muito bom, doutor, te ouvir aqui, e eu vou deixar o microfone aí à sua disposição para mais algumas informações que queira, tanto sobre a saúde pública, quanto o Hospital Cristo Redentor, a Nefrocentro. Fique à vontade aí para suas considerações finais. Valdeci, muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre fui um admirador do seu trabalho como empreendedor, como escritor, né? Então, como meu pai falou, sou um leitor de livros seus. E, então, agradeço bastante esse espaço. Tá? Gostaria de dizer a toda a população que eu fico muito feliz em poder externar todas essas questões e saber, né, no meu dia a dia, as pessoas vêm, conversam comigo, outros colegas, profissionais da saúde, população em geral, me dando esse respaldo, agradecendo por a gente poder esclarecer as coisas e colocar luz em várias coisas, né, dessas questões da saúde pública. Então, eu gostaria de agradecer o espaço, dizer que nos locais que eu trabalho, Nefrocenter, Hospital Cristo Redentor, sempre que um paciente precisar, a gente está ali, eu vou estar disponível e vou fazer o meu melhor. E acho que é isso. Espero que tenha sido uma conversa boa para todos, né, e que as coisas melhorem nos próximos dias, né, especialmente no que tange à saúde pública. Tá? Renovo aqui um agradecimento às equipes da Nefrocenter e do Cristo Redentor, locais em que eu sou muito feliz em trabalhar. Muito bem, grandes equipes realmente da Nefrocenter. A Lucimar está por lá, na Nefrocenter? Está lá com a gente. Então, não sabia que o senhor tinha entrevistado ela. Está sempre lá, né? A nossa diretora ali, a proprietária da clínica, né? Uhum. E é uma pessoa muito bacana. Muito bacana, empreendedora, de visão, luta muito. Isso. Muito bom. Obrigado, doutor, por ter vindo aqui para essa entrevista. A gente realmente ficou feliz dele aceitar vir e falar de tudo isso que a gente ouviu. E a gente, doutor, sempre termina aqui as entrevistas com os nossos entrevistados, deixando um presentinho, e no caso para você aqui, ó, uma caneca térmica de presente, caneca personalizada. Daí muito obrigado. É presente para levar de lembrança do OG Notícias e do Oeste Goiano Notícias. Obrigado. Acho que eu que deveria dar esse presente pelo prazer que eu já tive em levar os seus livros, pela oportunidade. A caneca térmica, que serve aí, no caso, se for o leite, para o leite manter quente. Se for a água manter fria. Valeu. Obrigado, doutor. Obrigado, Valdeci. É isso aí, a gente encerra aqui o nosso bate-papo de hoje, sempre, como eu disse, sempre nas noites de terças e quintas. E na próxima terça-feira nós vamos estar aqui. E quem vai estar aqui comigo na próxima terça-feira vai ser o Pedro Cláudio, lá da Rádio Rio Claro. E ele e eu, nós vamos fazer, sabe o quê? Uma retrospectiva do que foi o ano de 2024. Até terça, portanto, um abraço a todos.